Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao 12º Congresso do IDAERJ, Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, no segundo painel desse congresso, vamos tratar do tema das agências reguladoras. O tema, a nova lei das agências reguladoras, o que esperar. E, para começar a nossa tarde de debate, a doutora Arícia Fernandes Correia, que é professora da UERJ e procuradora do município do Rio de Janeiro. Bom dia. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Vanice mais uma vez pelo convite para estar aqui. Na verdade, participando disso, que é um debate sobre uma lei que ainda é nova e cujas expectativas estão já no subtítulo do tema, né, da nossa fala. O que esperar? O que esperar dessa nova legislação? Prefiro reduzir expectativas, porque, reduzindo as expectativas, a gente também reduz o risco de frustrações, mas, por outro lado, também aumenta, né, a possibilidade de boas surpresas. Então, ficando com este contexto, a nossa fala vai se dividir em três partes. Uma, a contextualização, um pouco em que momento vem essa nova legislação. Num segundo momento, pensei, né, tinha que ter uma metodologia, aqueles pontos que considerei mais relevantes, sobre os quais nós pudéssemos aqui tratar, e, no final, tentei esboçar o que esperamos dessas principais mudanças, né? A contextualização fala um pouco não só da criação. Na década de 90, nós conhecemos o início desse boom das agências reguladoras, com as concessões, com a ideia de privatização, com a transferência dos serviços públicos para a iniciativa privada, e, por isso, a necessidade do poder público, titular desses serviços, aumentar o nível de fiscalização, o nível de regulação das agências reguladoras. Será que, quase 30 anos depois, a gente só está entrando por uma porta e saindo pela outra? Qual o contexto em que ela se insere? Essas mudanças vêm junto com a Lei de Liberdade Econômica, e é preciso fazer uma leitura conjugada com essa Lei de Liberdade Econômica. Vem próxima à lei das estatais, e, muitas vezes, a lei das estatais, por exemplo, em relação a conflitos de interesses, foi até mais rigorosa do que a nova uniformização sobre a lei das agências reguladoras. Vem, no contexto da lei de introdução às normas do direito brasileiro, e aquela análise consequencialista que nós vimos no painel da manhã, sobre as medidas que devem ser tomadas, e aqui com uma dosagem ainda maior, exigindo estudo de impacto regulatório no que diz respeito ao poder normativo das agências reguladoras. Vem também no contexto de uma reforma previdenciária, no contexto de um país em que, mostrou o IBGE agora, as pessoas já gastam, o brasileiro já gasta mais com transporte do que com alimentação. E uma dessas concessões são concessões de transportes. Então, é preciso levar em conta também que esse ambiente regulatório não é um ambiente regulatório apenas de poder concedente, de concessionários preocupados com segurança jurídica, mas que existem também esses usuários e consumidores que, às vezes, parecem, né, um pouco esquecidos, mas que também fazem parte dessa equação e que devem ser lembrados nesse ambiente regulatório que se pretende de segurança jurídica, não só para poder concedente concessionários, mas principalmente para aqueles que irão usufruir disso no contexto brasileiro de estarmos entre os 10 mais desiguais do mundo. Nesse segundo bloco, dentro da nova lei das agências reguladoras, um dos grandes méritos é essa uniformização do tratamento em relação às autarquias federais, salvo em matéria de pessoal, em que já havia uma norma que o fazia de maneira uniforme. Ela agora vem fazer esse tratamento de maneira comum a todas, até porque, por mais que elas tenham as suas especificidades, por mais que algumas cuidem só de serviços, outras vão fazer o fomento à iniciativa e a fiscalização da iniciativa privada, elas têm um arcabouço comum que merecia esse tratamento equânime, até para garantir essa tal segurança jurídica tão
tão desejada por aqueles que buscavam esse novo marco regulatório. Manteve-se a independência naquilo que se consagrara anos atrás. A inexistência de subordinação hierárquica, a impossibilidade de recursos hierárquicos impróprios àqueles, embora elas sejam autarquias especiais vinculadas a ministérios, não cabe esse recurso hierárquico a esses ministérios. Portanto, é uma maneira de manter uma certa independência em relação a eles. Mantiveram seus mandatos a termo, essa estabilidade, e aquilo que se pretendia blindar de indicação política e, às vezes, de não indicação, que também era uma opção política, de deixar à míngua essa indicação, com a lista tríplice, e na não indicação de um dos indicados, que ela se fizesse por subrogação pelo Legislativo, e isso foi objeto de veto. Então, o veto à lista tríplice também é um indicativo de que, por mais que se busque um ambiente regulatório livre de injunções políticas, elas não serão de todo afastadas. O próprio chefe do Executivo teve, né, a visão de que o fundamento dele para o veto foi o fato de que elas não deixam de estar subordinadas dentro do quadro da administração pública, ou seja, implicitamente não se reconheceu aí a independência que se quer ver reconhecida nas agências reguladoras. Em relação ao poder normativo, digamos que, ao longo do tempo, ele foi mais reconhecido do que, a despeito de todas as controvérsias doutrinárias, que vocês estudam bastante a respeito da possibilidade ou não desse poder normativo, de uma eventual competição com o princípio da legalidade. Isso, muitas vezes, já restou superado, inclusive por algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, que também são questionáveis, né? Gustavo também já falou sobre isso, mas, bem ou mal, o Supremo já reconheceu uma certa autonomia do poder normativo em relação ao próprio princípio da legalidade, à própria lei que o instituíra, e, portanto, isso demonstra que, mal ou bem, o poder normativo das agências reguladoras, nessas décadas, ele se firmou. Ele se firmou e agora ele tem um estudo de impacto regulatório como exigência, para que não só sejam estudadas as consequências que daí advirão dessa regulação, e é preciso saber, esse estudo de impacto é para impactar quem? Eu estou preocupado nesse estudo em verificar quem está sendo impactado, somente o poder concessionário ou também o usuário do serviço público, né? Mais uma vez, trazer para essa equação, para essa tríade, uma das pontas que às vezes parece um pouco esquecida. Mas esse estudo de impacto regulatório também demonstra que todo e qualquer ato normativo deverá sofrer depois o escrutínio democrático da população. E quem dera isso acontecesse com a maioria dos atos normativos do poder público. Nós, muitas vezes, no exercício mesmo da consultoria, elaboramos minutas de atos normativos solitários, unipessoais, de chefes do Executivo, que muitas vezes são fruto só de uma decisão muito solitária e que não é submetida previamente a esse escrutínio popular. Então, tem esse lado positivo também de estar sujeita a essa possibilidade de confronto, de análise, de sugestões por parte da população. O estudo de impacto regulatório, portanto, é uma análise consequencial da tomada de decisões muito mais profundo do que, talvez, aquele que tenha sido trazido pela lei de introdução ao direito brasileiro, mas eles estão, mal ou bem, em sintonia. Todos esses marcos regulatórios estão em sintonia, querem dizer muito mais do que se pretende. Quanto às regras de gestão de risco, a nova Lei de Liberdade Econômica permite, nos contratos privados, que, muitas vezes, certas regras de hermenêuticas sejam dispostas de forma diversa entre os particulares, e aqui, mutatis mutandis, aplicando isso a algumas concessões de serviços públicos, me causa uma certa espécie que, muitas vezes, agora se tente fazer através de parcerias público-privadas, estou abrindo um parêntese, se tente fazer através de parcerias público-privadas determinadas pactuações do que seja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou de quando ele ocorrerá, a despeito de uma norma impositiva e abstrata que já diz, toda vez que houver desequilíbrio, é preciso equilibrar.
as hipóteses, os casuísmos podem ser os mais diversos possíveis, até porque são contratos que vão durar mais de uma década, vão durar 2, vão durar quase 3 décadas. Por que estabelecê-los de maneira taxativa e, muitas vezes, ao contrário de um desequilíbrio que, na prática, no mundo dos fatos, acontecerá? Já que não poderemos imaginar toda sorte de infortúnios e de improbabilidades que poderão acontecer. Então, vejo com reticências um pouco esse excesso de autonomia da vontade, gostaria de ouvi-los a esse respeito, que se prolifera nos contratos de concessão de serviços públicos e que, muitas vezes, vão levar, diante da mutabilidade, de que provavelmente o professor Egon Bockmann terá falado na parte da manhã, que é própria dos contratos longevos, poderá levar a certos desequilíbrios insuscetíveis de recomposição, porque se pactuara 10, 20 anos atrás que aquela hipótese não era uma das previstas para que isso acontecesse, quando, no mundo dos fatos, ela se colocará. Voltando ao nosso marco normativo, há também a proibição do abuso regulatório pela Lei de Liberdade Econômica. Então, por mais que aqui se faça, se exija essa análise do impacto regulatório, por mais que, mais uma vez, se privilegie o exercício do poder normativo pelas agências reguladoras, há que se ter cuidado, fazer uma conjugação com a Lei da Liberdade Econômica, porque ela vai proibir esse abuso regulatório por parte do poder público. E Pessoa, ela já diz, esperar pelo melhor e preparar-se para o pior, eis a regra. Afinal de contas, o nosso subtítulo é desta lei, o que esperar, né? Quanto ao sistema de integridade, ela também vem seguir uma mesma linha da lei das estatais, uma mesma linha que já vem sendo adotada, inclusive, para a administração pública direta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, é um requisito para que o licitante possa contratar com a administração pública estadual, embora o município tenha também o seu sistema de integridade que busque coibir fraudes e quaisquer caminhos que levem, quaisquer ausências de protocolos das relações entre o poder público e esse concessionário, que possam levar à corrupção ou à fraude. Embora ele não seja um requisito para a licitação, já é um sistema de integridade que existe, ele é exigido também como uma forma de evitar nas agências reguladoras a famosa captura desse agente regulador por parte do mercado. E, portanto, de forma a manter mais equidistante essas relações o possível desse interesse maior de um ambiente, de um mercado salutar para o desenvolvimento econômico como um todo do país. Em relação à participação democrática, se fala muito nas consultas públicas, de que nós tratávamos antes, como um ponto muito positivo, que poderia ser adotado, e muitas vezes também, em relação ao poder normativo em geral, da administração pública, não só especificamente dessas autarquias especiais, da necessidade também das audiências públicas, mas não sei até que ponto elas ainda estão, ou já estão, muito imbuídas daquele ranço de ser uma pseudo-participação, uma participação pro forma, uma participação que não efetivamente aumenta o ônus argumentativo da administração, caso ela tenha que refutar aquela sugestão, mas que não necessariamente faz com que ela, além de ouvir o outro, aqueça para com a sua posição. Portanto, será que já 30 anos depois, com tantas modificações, nós não teríamos outras formas de participação democrática? Já não temos... Vocês falavam ainda agora, Guerra, de um evento que vocês tiveram sobre tecnologia, inovação e regulação. O mundo mudou. O mundo mudou e não é possível que a nossa participação democrática, em tempos de plataforma digital, rede social, democracy, a gente ainda se resuma a consultas públicas e audiências públicas, que muitas vezes servem não para fazer o escrutínio da vontade popular, e sim para legitimar uma decisão que já fora tomada antes. Como modificar esse status quo? Esses são os grandes desafios de um ambiente regulatório que se pretende inovador. Se pretende inovador e se pretende que deva ser efetivamente democrático. Então, tem um lado positivo, mas tem um lado de que poderíamos, eu esperava mais.
o que esperar. Eu esperava mais em relação a essa possibilidade de inovação, né? E, para finalizar, né, o que esperar, eu fiz aqui uma lista de várias demandas, por exemplo, junto ao Tribunal de Contas da União, e diria que muitas delas, em matéria, por exemplo, de governança, a decisão colegiada, por exemplo, já era uma das demandas que estava lá pelo Tribunal de Contas da União, embora ela admita a delegação, né, o que parece até uma contradição em termos, se entender que essa delegação será unipessoal. Quero crer que essa delegação também será para algum outro órgão colegiado, senão não seria um avanço. Mas existem várias auditorias também do TCU em que se reclama de certas infraestruturas em contratos que não chegaram a ser cumpridas, de certas situações que não foram levadas a cabo e que não estão, de certa forma, contempladas nessa mutabilidade dos contratos de concessão desse ambiente regulatório. Por outro lado, outras tantas, eu diria, em matéria de governança, em matéria de decisões, não só de decisões colegiadas, em matéria de devido processo legal, em matéria de capacidade de decisão regulamentadora, muitas delas foram aqui observadas. Um outro item que não está aí explícito, mas que também veio a bom termo, foi uma certa confluência entre a questão orçamentária e as demandas de orçamento, o planejamento estratégico que essa agência reguladora tem que ter, a agenda que ela tem que ter em relação a todos os pontos que ela pretende regular naquele ano, aquela agenda regulatória. Então, tudo isso vem em consonância com as leis orçamentárias, inclusive com um plano plurianual. Nisso, ela conversa bem também no ponto em que ela pode pedir diretamente a celebração do contrato ou ela leva o Pires para a porta certa, que não é o ministério ao qual ela pertence, sim o Ministério do Planejamento e Orçamento. Mas seria, eu esperava muito mais do que apenas a liberação de passagens e viagens aéreas como um dos novos sintomas da sua autonomia financeira, a par daqueles que existiam no passado. Mas aquele que espera muito pode esperar pouco. É melhor a gente esperar menos e, quem sabe, no futuro, se surpreender muito mais. Obrigada, doutora Arícia, pelas reflexões que trouxe. E, realmente, alguns temas bem interessantes, como os da autonomia financeira, administrativa e institucional, que é um ponto que nós debatemos sempre na GETRANSP. Parece que nós estamos, de volta à década de 90. Como assim estamos discutindo, essa altura do campeonato, a autonomia das agências reguladoras? E aí a gente lê a lei e parece que é uma novidade, que a autonomia está lá, assim, agora nós temos autonomia na agência. Então, antes nós não tínhamos. E como que a gente recebe essa nova lei e como é que a gente aplica na prática, né? Porque sempre dá aquela ideia geral que a vida como ela é muito diferente da vida dos livros. Muito diferente. Então, acho que são desafios que nós temos, nós do direito administrativo, nós, hoje, que me coloco no papel de reguladora, como que nós vamos fazer essa lei sair do papel e entrar para a vida real. Bem, então, agora, para cuidar mais ainda, de outros temas dessa agência ainda, sobre o que esperar da lei das agências, eu convido o Gustavo Minemboy, que é mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Master of Law pela Yale Law School, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é professor titular de Direito Administrativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de cursos de pós-graduação da Escola de Direito do Estado, Fundação Getúlio Vargas e professor emérito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, é meu colega na Procuradoria-Geral do Estado e também advogado. Gustavo, por favor, é uma honra. Honra é minha, obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a Aline Paola por presidir o nosso painel,
além de colega brilhante da Procuradoria do Estado, tem essa experiência de reguladora da AGETRANSP, que é um desafio enorme para todos nós. Trabalhamos aí no plano teórico, da consultoria, e estar, de fato, lá com hands-on, com a mão na massa, enfrentando os desafios da regulação, ainda mais difícil no âmbito estadual, né, com todas as dificuldades da administração pública estadual, de acesso à informação, de relação interinstitucional. Quer dizer, realmente é um desafio e é uma tarefa que merece ser muito valorizada. Uma colega como a Aline, que poderia estar nos seus cuidados, cuidando do seu acervo, ter esse desprendimento de, a essas alturas, enfrentar um grande desafio profissional como esse. Então, está aqui meu reconhecimento público pela coragem e pelo seu trabalho. Cumprimentar a querida Arícia Fernandes, minha colega de UERJ, ilustre procuradora do município, Sérgio Guerra, meu querido amigo, professor titular da GV, diretor da Escola de Direito. Agradecer a nossa anfitriã, queridíssima, brilhantíssima professora Vanice Lírio do Vale. Obrigado por abrigar o congresso desse ano do IDAERJ. É um ganho, além da PGE, termos agora também a PGM, podendo sediar e trazer seus valores e todos os servidores, estagiários que aqui trabalham e militam. Um prazer enorme, uma casa pela qual tenho grande admiração, na qual eu tenho queridos amigos. Cumprimento aqui a todos eles na pessoa da minha ex-aluna, para o meu orgulho, procuradora Luísa Vereza Batista, que está aqui presente, todos os colegas. É um prazer estar esse ano aqui na PGM. Enriquece a todos nós esse convívio, que já é desde o início do IDAERJ. Tenho certeza que o professor Diogo estaria muito feliz com essa liderança aqui da professora Vanice e essa integração entre todos nós. Eu ouvi com muita atenção esse panorama geral muito bem apresentado pela professora Arícia sobre a Lei Geral das Agências Reguladoras, que é a Lei 13.848, de junho desse ano, junho de 2019. Eu tenho a mesma impressão, às vezes, que disse aqui a Aline Paola, sobre a lei ser, casusamente, um museu de grandes novidades. Ela dá uma consolidada em alguns aspectos e, naquilo que ela precisava, talvez, ser um pouco mais ousada e chutar a bola para frente, ela foi um pouco tímida, produzindo, ao final, um certo efeito anticlimático nos cultores do direito público. Mas, seja como for, lida de maneira sistemática com a Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874, de setembro desse ano, de 2019, ela, de alguma forma, cria um marco legal mais estável para o funcionamento dos entes reguladores no Brasil e, de fato, tem alguns avanços que eu acho que merecem ser estudados e debulhados pela literatura especializada, pelos cultores do direito público. Me valendo assim dessa facilidade que foi dada a mim, ao professor Sérgio Guerra, pela professora Arícia, que é já ter traçado um panorama mais amplo, eu vou ocupar aqui meu tempo com, talvez, aspectos que me parecem, ora mais relevantes, ora suscetíveis de críticas mais severas na lei. A Arícia tem razão, a lei faz uma espécie de consolidação, a Aline também acabou de dizer isso, de tudo que a literatura brasileira, recebendo os influxos da literatura norte-americana e europeia sobre a autonomia das agências reguladoras, sempre apregoou. A autonomia decisória, o descabimento de recursos administrativos e hierárquicos impróprios para os ministérios, a consolidação dos mandatos, da impossibilidade de exoneração discricionária no curso dos mandatos, a possibilidade de se ter uma responsabilidade política compartilhada entre o Executivo e o Legislativo no processo de nomeação e tudo o que envolve esse ato composto de designação dos dirigentes das agências. Tudo me parece um esforço do legislador federal de consolidar o modelo. O que, nesse ponto da autonomia das agências, me parece digno de críticas, e críticas severas,
é a autonomia financeira das agências reguladoras. De fato, na lei, ela é muito tímida, né? Quer dizer, autonomia para ordenar despesas para viagens, fica parecendo que o grande objetivo de ocupar esses cargos é poder fazer uma viagem para participar de algum congresso internacional. Isso é absolutamente, com todo respeito, ridículo, né? A autonomia financeira, para quem sabe como funcionam os órgãos públicos que têm autonomia, ou bem, eles funcionam recebendo duodécimos do Tesouro, né, como é o caso do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, agora da Defensoria Pública, e de algumas universidades, no caso da USP, há a promessa do governador do Estado de repassar duodécimos para a UERJ a partir de janeiro de 2020, que seria uma coisa, a meu ver, quase que extraordinária, né? Eu precisaria me beliscar várias vezes para acreditar. Ou bem, os órgãos ligados a funções essenciais da Justiça têm fundos próprios de custeio. No caso do Poder Judiciário Fluminense, as duas coisas. No caso da nossa Procuradoria-Geral do Estado, um fundo do Sejur, que era o fundo originário, e um outro fundo, que é o fundo que custeia realmente a máquina e permite que a Procuradoria tenha um funcionamento de excelência em relação ao conjunto da administração pública. Como é que funcionam as agências reguladoras em relação à autonomia administrativa e financeira? Elas são quase que órgãos, embora sejam autarquias, integrantes da administração pública, são entidades da administração indireta, mas funcionam dependendo da liberação de recursos. As suas dotações orçamentárias muitas vezes estão contingenciadas, e os reguladores, para conseguirem, às vezes, alugar um anfiteatro, um auditório, para fazer uma audiência pública, precisam ir com o pires na mão, pedindo ao governo central a liberação de recursos do seu orçamento. Algumas agências federais geram receitas extraordinárias com as taxas de fiscalização, as taxas de regulação. É o caso da ANP, é o caso da Anatel, é o caso da ANEEL, e, de fato, tem uma contrapartida em repasses orçamentários do antigo Ministério do Planejamento e Orçamento, que hoje foi integrado no Ministério da Economia, é muito pequeno. A Lei de Responsabilidade Fiscal permite esse contingenciamento, de forma que a autonomia financeira das agências reguladoras, em geral, é inexistente. A lei não resolve isso, coloca uma autonomia administrativa e financeira para ordenar despesas que são muito secundárias e não endereça esse problema adequadamente. Então, a meu ver, o primeiro ponto que eu destacaria é, no modelo de autonomia, como manda o figurino, que eu chamaria de boas práticas internacionais, não é, Aline, de entes reguladores que gozam de autonomia, com dirigentes mandatados, nomeados por compartilhamento de responsabilidade entre o Executivo e o Legislativo, com o avanço de exigências de qualificação técnica adequada, impossibilidade de exoneração ad nutum, etc., etc. No que se refere à irrevisibilidade administrativa das decisões terminativas das agências, o que a lei não endereça adequadamente é a autonomia financeira. Todos nós sabemos, na transição da adolescência para a vida adulta, podemos ter um discurso de autonomia muito grande em relação a nossos pais ou àqueles que nos criaram, mas se não existe autonomia financeira, não existe independência financeira, todas as outras estão prejudicadas. O discurso correspondente, freudianamente, a enquanto você for sustentado por mim, você vai me obedecer, no que se refere às agências reguladoras, enquanto você depender da liberação de recursos, eu posso simplesmente asfixiar o seu funcionamento, ou, às vezes, em teoria dos jogos a gente aprende isso, de maneira com a emissão de sinais mais sutis, o alinhamento automático fica como um condicionante ao bom funcionamento da agência, isso quando não se gera uma situação de impasse institucional que prejudica o bom trabalho da agência. Isso, do ponto de vista da teoria da regulação, não é um bom sinal, não é uma boa prática, e acho que a lei era uma oportunidade realmente boa para se avançar nesse campo com alguma solução, ou de repasse em duodécimos, ou, se não se quisesse isso, porque já um fundo próprio, algum equacionamento. É claro que algumas agências geram recursos desproporcionalmente maiores do que o necessário, e isso, claro, tem que se reverter para a sociedade, tem que democraticamente entrar na conta do orçamento, mas
A contrapartida a isso é ter agências regulatórias manietadas na sua autonomia financeira, que impacta o restante do exercício das suas funções. Então, esse é um primeiro ponto que eu destacaria como um ponto que, dentre alguns avanços de consolidação, ficou aquém do esperado. No que se refere ao processo decisório, a Lei das Agências trata, no seu artigo 6º, daquilo que a Lei da Liberdade Econômica trata no seu artigo 5º, me parece um avanço importante. Já havia em regulamentos setoriais a previsão da análise de impacto regulatório, e eu acho que é uma oportunidade importante que o país agora tem de, a partir da edição desses atos normativos, com esses dispositivos consagrados no direito positivo, na legislação ordinária, haver um desenvolvimento dessa prática administrativa de refinamento, de um incremento de racionalidade no processo regulatório brasileiro. Aqui uma coletânea recém-publicada sobre a Lei da Liberdade Econômica, do professor Floriano Marques Neto, Otávio Luiz, professor de Direito Civil da USP também, Rodrigo Xavier Leonardo, Direito Civil da Federal do Paraná. Eu fiz o comentário ao artigo 5º da Lei da Liberdade Econômica, que é basicamente o equivalente ao artigo 6º da Lei das Agências. O que me parece ser uma novidade importante, digna de nota, é o que também no Brasil, desde os estudos da Casa Civil, né, naquele núcleo de desenvolvimento da regulação, de engajamento do Brasil nas práticas de melhora regulatória, da organização da OCDE para a cooperação e desenvolvimento econômico, dentre outros foros internacionais, é a ideia de que a edição ou a alteração de atos normativos pré-existentes e, a meu ver, também a revogação de atos normativos infralegais pela administração pública, e a Lei da Liberdade Econômica tem, nesse ponto, um espectro de incidência mais amplo do que a Lei das Agências, que só exige a análise de impacto regulatório das agências reguladoras. A opção da lei foi por uma lista em números clausos, numa lista taxativa, no seu artigo 1º. A Lei da Liberdade Econômica fala toda a administração pública, direta ou indireta, quando editar atos normativos que produzam impactos econômicos sobre os agentes econômicos, assim compreendidos, né, as empresas, os consumidores, os prestadores de serviço público, os seus usuários e terceiros em geral, a sociedade como um todo e o próprio Estado, esses atos devem ser precedidos ou devem ser acompanhados de uma análise de impacto regulatório se a administração pretender alterá-los. Isso é uma prática já consagrada na América do Norte, na Europa Ocidental, em vários países, mas que realmente desafia a qualificação de recursos humanos, desafia a infraestrutura hoje disponível, que não está ainda habilitada e capacitada para realizar essas análises, e, sobretudo, o acesso à informação. A AIR nada mais é do que um procedimento administrativo prévio à tomada de decisão, baseado na coleta e na análise sistemática de dados já existentes ou de predições, de prognoses a respeito de normas a serem editadas, com o objetivo de sopesar os custos, os benefícios sociais e eventuais efeitos colaterais dos atos normativos da administração para os usuários, para os consumidores, para os agentes econômicos e, eventualmente, para terceiros que forem afetados por externalidades decorrentes desses atos normativos. É uma prática que, no âmbito da regulação setorial federal, já vem sendo adotada, mas de maneira muito acidentada e, né, com os recursos disponíveis, com pouco apuro técnico, a meu ver. Houve um estudo desenvolvido pelo IBRAC, por estudante de mestrado e doutorado em São Paulo, que é um estudo precioso sobre o que já foi feito no Brasil até então, antes da edição desses dois novos atos normativos. E, primeiro, há uma certa incompreensão dos corpos técnicos das agências reguladoras federais sobre qual é a metodologia e quais são os objetivos do AIR. Basicamente, me parece que a análise de impacto regulatório
assim, falando didaticamente, com risco de, né, não ser exaustivo, mas tem basicamente 3 objetivos. Reduzir a natural assimetria de informações entre reguladores e regulados, quer dizer, cobrir os pontos cegos que o Estado regulador tem naturalmente diante de um mercado que ele não conhece tão bem quanto os agentes econômicos, e, às vezes, mercados novos, que são ocupados por novos modelos de negócios e novas tecnologias. Em segundo lugar, aumentar o grau de transparência, aumentar o grau de accountability, que é essa palavrinha em inglês que tem difícil tradução para o português, né? Controlabilidade, responsividade social, e, finalmente, o grau de legitimidade do processo regulatório diante de um maior acesso à informação pelos reguladores, pelos regulados e pela sociedade em geral, como se estivesse desvelando ou desnudando os custos e os benefícios da regulação econômica. E, finalmente, me parece que também um dos seus objetivos é dotar o processo regulatório de maior eficiência em termos de resultados, ou seja, maximização dos resultados previstos no ordenamento jurídico, evitando, muitas vezes, externalidades, efeitos colaterais adversos, percebidos ou, muitas vezes, sequer imaginados, e, em outros casos, efeitos até contraproducentes desses atos normativos. Em geral, a análise de impacto regulatório é associada a um procedimento de travamento ou de ossificação, de manutenção do status quo da regulação. Em geral, é a crítica que se faz, tanto na América do Norte como em alguns países da Europa Ocidental, é essa, de que a análise de impacto regulatório ela é muito custosa, ela é dominada pelo lobby das grandes empresas e ela produz resultados que são pequenos diante dos investimentos em termos de pessoal, de infraestrutura, de coleta e análise de informações que ela demanda. Eu não concordo com essa análise. Eu acho que ela tem um quê de verdade, porque, evidentemente, sempre que há um centro decisório, né, de poder, ele é passível de ser influenciado pelas facções, pelos grupos econômicos e sociais e corporações bem organizados, e a análise de impacto regulatório não será diferente. Né? Claro que quem tem mais dinheiro vai contratar melhores advogados, melhores economistas, melhores técnicos, autoridades para influenciar esse processo. Mas não necessariamente, essa, francamente, não é a visão que eu tenho da relação entre a economia e o direito. Né? E, nesse ponto, é muito engraçado, né, Sérgio, que marxistas e ultraliberais dão-se as mãos na sua descrença em relação à regulação. Né? A teoria marxista diz que a economia é a infraestrutura da qual o direito e a política são superestruturas determinadas pela realidade econômica. E liberais, ultraliberais ou libertários, como Stigler dizia, não, a captura da regulação é inevitável porque os agentes econômicos têm toda a informação, contratam os melhores profissionais e o regulador não tem como, dentro do Estado, ter capacidade de fazer frente a esse poderio econômico, não necessariamente a corrupção, mas é o controle informacional de quem tem o poder porque tem as informações. Essa visão é aquela visão derrotista de quem acha que o mundo está pré-determinado e que, por estar pré-determinado, nós acabamos sendo a própria realização concreta de um destino. E, quando a pessoa descobre que tem uma autonomia para se distanciar disso, percebe que o destino é uma espécie de viés mental. E eu acho assim, não há como a gente imaginar que o direito é totalmente autônomo em relação ao processo, à realidade econômica, mas também não há como submetê-lo ou rebaixá-lo à condição de mera superestrutura decorrente das assimetrias de poder próprias do processo econômico. Né? Eu acho que há uma retroalimentação, e, para mim, quem melhor explicou essa relação entre o direito e a economia foi um professor alemão, já bem velhinho hoje, chamado Norbert Reich. Sua grande obra foi um livro chamado Direito e Mercado, e ele fala nessa relação muito realista de dupla instrumentalidade entre a economia e o direito. A economia instrumentaliza o direito quando exige, a economia de mercado exige instituições que permitam seu funcionamento, o direito de propriedade, o direito dos contratos,
o direito da concorrência, instituições que permitam o enforcement das normas jurídicas, e, por outro lado, o direito também instrumentaliza a economia, colocando-a em funcionamento, na medida do possível, em prol de interesses socialmente úteis, de resultados desejáveis, né, na defesa do consumidor, na proteção do meio ambiente, na maximização da riqueza social, de alguma forma, e de tantas outras. Então, eu acho que a análise de impacto regulatório é um desses institutos que pode ter uma grande utilidade se ele for levado a sério, se ele não se tornar um formulário a mais no escaninho das agências reguladoras. Como fazê-lo, né? Acho que, humildemente, o que o Brasil precisa fazer é não inventar a roda, em primeiro lugar. É procurar observar as boas práticas, né, e tentar aprender com quem tem experiência e expertise nesses procedimentos. Né, tentar, de alguma forma, verificar. Para que tem servido? Tem servido muito. Né? A experiência que eu, pessoalmente, conheci um pouco mais de perto é a experiência da análise de impacto regulatório com 2 metodologias nos Estados Unidos da América. Quando eu terminei o mestrado na Universidade de Yale, eu estagiei por 6 meses no OIRA, que é o Office of Information and Regulatory Affairs, que fica em Washington, junto ao governo central norte-americano. Segundo o professor Sunstein, é o cockpit do Estado regulador norte-americano. Só tem economista lá, os advogados são totalmente subalternos. E é um esforço enorme de curva de aprendizado você acompanhar aquilo. Né? E aí eu trouxe aqui, eu sei que tem muitos estudantes de concurso, pessoas querendo se atualizar. Esse livro depois virou um livro novo do Sunstein, The Cost Benefit State, virou The Cost Benefit Revolution, é um livro recente, relativamente novo do Sunstein, em que ele dá exemplos concretos de como isso tem sido aplicado na realidade do Estado regulador norte-americano. Ele fala tanto no uso da IR para conter regulações de efeitos desproporcionais ou com efeitos colaterais absolutamente indesejáveis, injustificáveis, na verdade, ou seja, com uma demonstração de que, às vezes, a sociedade age por medo, a sociedade age por vieses, né, age como se fosse o TOC. TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela superavaliação de risco, né, do sujeito que já passou da neurose e já tem realmente um desvio quase psicótico. Né? Tudo ele se protege, né? Atravessar uma rua, comer um salgadinho na rua, ele vê, como se fosse um grande risco. A sociedade também passa por isso e a regulação, por isso, erra. Também erra porque há governantes populistas que se utilizam do discurso regulatório para promover objetivos eleitorais e não o interesse público de médio e longo prazo, de uma série de outros defeitos regulatórios, e acho que a IR, nesse sentido, é um antídoto contra falhas de regulação, seja na sua concepção, seja na sua implementação, que revelam à sociedade regulações que são irracionais ou simplesmente capturadas. Um exemplo muito interessante que o Sunstein dá aqui, nessa linha de deter regulações contraproducentes ou cujos custos são muito mais elevados do que os benefícios, foi a proposta que não foi adiante, diante de uma análise de custo-benefício feita pelo OIRA, da Agência Reguladora Setorial de Segurança e Saúde nos Estados Unidos, que propunha que todos os automóveis tivessem airbags para todos os passageiros. Né? Quem seria contra isso? Né? Óbvio, deve ser uma coisa extraordinária, porque a segurança, afinal, a proteção da saúde não tem custos. O problema é que a análise de custo-benefício revelou que isso era um viés cognitivo. Deixar isso à escolha do consumidor, é claro, ter a disponibilidade como um acessório, essa era a discussão, se deveria ser um acessório ou todos os carros deveriam ter para proteger a saúde, era uma coisa que, em primeiro lugar, evidentemente, era do interesse dos fabricantes. Né? Aqui no Congresso Nacional, numa dessas delações, tem lá uma lista de deputados que atendem apenas a fabricantes e ficam plantando regulações direcionadas a criar exigências que tolhem a liberdade de escolha do consumidor para vender mais, para ter uma reserva de mercado. E lá se verificou que o custo dos automóveis seria muito elevado, que a tendência era as pessoas muitas vezes comprar o automóvel para usar individualmente ou, no máximo, com 1 ou 2 pessoas ou 3 pessoas, e quem tivesse uma família grande
poderia fazer a opção pelo acessório. Se fosse implementado, o custo, evidentemente, transferido para o consumidor final seria muito elevado, por uma redução do número de perdas de vidas insignificantes e, consequentemente, até com um envelhecimento da frota de automóveis que não seria renovada, gerando outros acidentes, outros problemas, não só de acidentes no trânsito, mas problemas ambientais, né, por automóveis fora do padrão de atualidade. Por outro lado, também a IR, e há exemplos maravilhosos aqui no livro do Sunsin, tem sido usada, eles chamam isso return letters, mandam cartas, manda lá um relatório dizendo, olha, se você está pensando em fazer isso, está pensando errado. Mas, por outro lado, se você nunca pensou em fazer isso, eles chamam isso de prompt letters, que são as cartas em que eles demonstram que há medidas muito efetivas para reduzir as mortes, para melhorar a saúde pública, com a implementação muito de baixo custo. Há 2 exemplos que ele dá aqui que me chamaram bastante atenção. Primeiro, uma prompt letter dirigida ao FDA, que é o Food and Drug Administration, que seria uma espécie de Anvisa nos Estados Unidos, dizendo, olha, a primeira edição desse livro é de 2003. Há aqui um estudo que demonstra que o consumo de alimentos com gorduras trans e excesso de açúcar é responsável por um número elevado de mortes e de doenças coronarianas nas pessoas. Está demonstrado por esses estudos feitos com pesquisas e laboratórios que se você fizer apenas o disclosure dessa informação no painel nutricional dos alimentos, isso já reduz significativamente esse custo. É o custo em que termos? Licenças médicas no mercado de trabalho, na administração pública, morte dessas pessoas, tratamentos médicos, internações, custo do prêmio do seguro-saúde, num país que não tem SUS, como é os Estados Unidos, e assim aqui a gente teria esse impacto no SUS e de tantas outras formas. O custo do disclosure da informação era muito baixo, mínimo, perto de um benefício social extraordinário, e acabou sendo adotado e virou um benchmark mundial, essa revelação dessa informação, quer dizer, uma regulação apenas de assimetria de informação que ganhou o mundo. E o outro exemplo que ele dá é nos transportes coletivos, aéreos e de trem, o uso de desfibriladores externos automáticos. Fizeram uma comparação entre o número de mortes e pessoas ressuscitadas com os desfibriladores, o preço dos desfibriladores por avião e por trem era muito baixo. E o número de mortes de pessoas que eram salvas por isso era muito elevado. Então, valia o custo-benefício. Isso foi traduzido, foi monetizado de maneira clara, cognoscível pela sociedade, e aí é que está, a AER fez o papel não de travar a regulação, mas de funcionar, já vou concluir ali, como advogada da regulação. E essa é uma função que a gente conhece pouco no Brasil. No Brasil, a gente já tem extensivamente o uso dos órgãos de defesa da concorrência como advogados da concorrência. Mas, muitas vezes, a regulação falha porque ela é omissa. Situações de subregulação são situações em que a sociedade clama, às vezes, pela presença do Estado, protegendo alguns direitos fundamentais, e o Estado é ausente, muitas vezes porque ele não sabe regular. E quando você não sabe e está sob pressão, você chuta. O que a gente tem é o inverso da regulação por evidências. É a regulação por loteria, vamos dizer assim, ou atendendo a clamores, preconceitos, pré-compreensões, falta de conhecimento da realidade prática de determinados mercados, pela ausência de uma institucionalização de um procedimento que é basicamente de coleta de informações e de uso ou retrospectivo dos dados já produzidos por um tipo de regulação, para questioná-lo, mantê-lo, ou simplesmente revogá-lo, ou de prognoses confiáveis sobre quais serão os efeitos futuros daquela regulação. Então, eu sou otimista em relação a isso como uma proposta, mas olhando aqui para a Aline, conhecendo a realidade das 2 agências estaduais, mais ou menos, a minha grande preocupação é que isso não vire uma letra morta ou mais um formulário a ser ticado com um checklist que seja meramente formal para legitimar decisões já previamente tomadas pelo regulador. Espero que isso não aconteça. Eu acho que o Brasil é um país que ainda tem muito espaço para receber
a intervenção do Estado sob a forma regulatória, mas eu não concordo com a visão de pessoas que, em defesa, né, do Estado social brasileiro, diante de governos com esse discurso que a Arícia falou, de Estado zero, Estado mínimo, Estado ultraliberal ou libertário, partem para uma crítica à própria regulação, quando não percebem que a regulação é um instrumento racional, técnico, de produção dos melhores resultados possíveis, né? Eu falei nisso pensando numa pessoa que eu respeito muito, estava aqui sexta-feira numa homenagem lá no Tribunal de Justiça ao ministro Barroso, que é o ministro Herman Benjamin. Fala, não, mas vocês criticam o Estado social, esse governo só critica o Estado social porque ele tem custos, mas os direitos têm custos, evidentemente que os direitos têm custos. É importante que a gente pense nos custos exatamente para saber aonde alocá-los. Toda sociedade democrática tem o direito de conhecer as suas escolhas a partir de custos. E saber, inclusive, que, apesar da vida e da saúde serem bens sagrados na nossa sociedade, eles também têm custos. Eles convivem com uma realidade, em qualquer lugar do mundo, de recursos escassos e também com uma realidade que envolve outras prioridades, outros interesses humanos, que não são totalmente excludentes a ponto de se poder ter uma prioridade única ou prioridades únicas no orçamento do Estado e na alocação dos recursos privados. Então, a conclusão disso é de que parece que, no campo da regulação, como instrumento de conformação da vida privada para a produção de resultados socialmente desejáveis ou úteis, a análise de impacto regulatório pode ser um instrumento valioso de aumento da racionalidade, de aumento da legitimidade a partir da consciência do Estado e da sociedade sobre quem ganha, quem perde, quem paga a conta com o desenvolvimento da regulação setorial nos seus diferentes campos. Eu concordo que os direitos têm custos, mas acho que a alocação desses custos faz parte, saber como ela é feita e repensar a sua redistribuição faz parte da dinâmica de qualquer Estado democrático de direito. Só que isso, em sociedades complexas, demanda informação, conhecimento, análise sistemática, e isso não é algo da cabeça de economistas. Hoje em dia, viver em democracia exige esse tipo de informação e esse tipo de análise. Essas escolhas trágicas, como que disse aqui a Arícia, são escolhas que cada vez mais as sociedades têm que fazer diuturnamente e, para isso, precisam de instrumentos como a AIR para realizar. E nós, advogados, precisamos nos abrir a conhecimentos mais específicos sobre o comportamento humano do que o direito. Por exemplo, o conhecimento da economia. Desse debate com o ministro Herman Benjamin, ele disse, como disse lá outro dia no Supremo o ministro Lewandowski ao ministro Barroso, quando ele fez um raciocínio de análise econômica do direito, o ministro Lewandowski disse, mas isso é uma coisa da direita. Não, eu não precisaria citar nenhum economista. Eu poderia citar o escritor Bernard Shaw, que disse, Economy is the art of making the most of life. A economia é a arte de extrair o máximo da vida, não apenas em termos de riqueza, em termos de tempo, em termos de riqueza intelectual, em termos de produção do engenho humano. Acho que a AIR pode ser um bom instrumento para a gente maximizar a riqueza social e escolher bem como ela vai ser alocada. Muito obrigado, gente. Gustavo, muito obrigada pelas suas reflexões. Análise de impacto regulatório, eu acho que é o instrumento-chave agora que a gente vai começar a lidar de uma maneira impositiva agora pela lei, como você mesmo mencionou antes, as agências federais já utilizavam esses instrumentos, não as estaduais, o que nos leva à segunda perspectiva, né? Ainda que essa lei não seja obrigatória para as estaduais, qual é a boa prática e a reflexão que ela vai trazer como uma aplicação prática do que a gente já está vendo no âmbito federal, que é super importante. Então, muito obrigada. Você trouxe
informações bem importantes sobre análise de impacto regulatório, que a gente fica sempre se preocupando, também no âmbito federal, com a capacidade insuficiente dos recursos humanos, seja não só quantitativa, mas também qualitativa, para entender essa economia, de como ela vem. Mas você trouxe vários exemplos, né, de como a gente pode pensar a regulação de uma forma mais simples. Eu acho que é isso que nosso principal desafio também é utilizar os NUDs também como resolução de problemas para grandes problemas, talvez com soluções um pouco mais simples, não é? Muito obrigada, então, pelas suas reflexões. E agora, também, para continuar cuidando desse tema, o que esperar das agências reguladoras, o doutor Sérgio Guerra, diretor e professor titular de Direito Administrativo da FGV Direito Rio, num currículo minimalista, né, Sérgio? Só isso, né? Só. Muito obrigada, Sérgio, e aguardamos as suas considerações. Bom, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui na PGM, cumprimentar inicialmente a professora Vanice Lírio do Vale, que brilhantemente vem coordenando uma série de atividades no IDAERJ, inclusive este nosso 12º congresso. Então, dar os parabéns e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na PGM. Como disse o professor Gustavo, antigamente a gente sempre tinha os eventos na PGE e é sempre bom que nós possamos ter esse debate plural e também conhecer mais a Procuradoria-Geral do Município, ter a participação de outros integrantes que possam contribuir com o desenvolvimento do IDAERJ. Cumprimentar, vou agradecer a Aline, dizer da alegria de estar junto aqui, a gente que há tantos anos participando de tantos eventos do próprio IDAERJ, mas de tantos eventos envolvendo direito administrativo e regulação, e te dar os parabéns também pela sua ousadia de estar numa agência reguladora estadual. Conheço bem a área de transporte, trabalhei na área de transporte, sei dos grandes desafios que você está enfrentando. Cumprimentar a professora Arícia Correia, uma alegria poder dividir esse espaço, ouvi-la e aprender com suas observações, com seus ensinamentos sobre esse desafio da nova lei das agências reguladoras. E está com o professor Gustavo Binemboy, colega. A gente me recorda o dia que nós tivemos o nosso primeiro almoço, já tem quase 20 anos, um amigo comum chamado Ricardo Lodi Ribeiro, que estudou, fiz mestrado com o Ricardo, e um dia ele falou assim, não, vamos marcar um almoço, você vai conhecer o Gustavo Binemboy, a gente vai conversar, já são quase 20 anos. Ricardo, por acaso, também acabou indo para o caminho da direção da UERJ, dividimos algumas angústias como dirigente de instituição de ensino na área jurídica e hoje representando lá a UERJ, brilhantemente, novo reitor da UERJ. E não posso deixar de fazer sempre a lembrança do querido professor Diogo Figueiredo Moreira Neto e do querido Marcos Juruena Vilala Soto, que emprestou o seu nome para o prêmio deste 12º Congresso da IDAERJ. Me recordo que nós estivemos no primeiro almoço, naquele restaurantezinho aqui ao lado, perto da Petrobras, onde o Marcos Juruena dizia, não, nós temos que fazer um instituto, o professor Diogo está com todos os ânimos aí para criar um instituto de direito para o Estado, e a gente precisa juntar forças e criar esse instituto, desenvolver, e, infelizmente, já estamos no 12º Congresso, então é uma alegria poder participar. Bom, até um tempo atrás, os eventos, nos eventos acadêmicos, nós tínhamos uma bancada na frente e cada um tinha um tema. De um tempo para cá mudou. Resolveram fazer assim, como as coisas mais, entre aspas, informal, umas poltronas. E esse é um tema único. E eu, como letra S, normalmente, esses eventos, você sempre tem ordem alfabética. Quase todos eles é por ordem alfabética. Eu já estou ficando acostumado com isso. Eu sempre sou o último a falar. A não ser que eu estivesse com a Vanice. Aí a Vanice seria a última. Mas, no caso, eu fiquei num painel novamente, em que eu sou o último a falar, e, conhecendo a professora Arícia, a sua linha de pensamento, o professor Gustavo nem se fala, é sempre um grande desafio trazer alguma reflexão que agregue valor àquilo que já foi brilhantemente apresentado. Não, a minha ideia aqui, Aline, é fazer uma reflexão um pouco
tirando um pouco o aspecto mais prático da lei e falando um pouco mais sobre as discussões sobre regulação, olhando até mais para a análise comparada. Porque, para mim, é o seguinte, independentemente da lei, eu acho que nós vai depender muito essa pergunta, né? Para onde, qual é o futuro, né? O que esperar? O que esperar da lei? Aí eu acho, Gustavo, que vai depender muito da conjuntura que nós vivemos no país, né? Nós temos hoje um poder legislativo que está funcionando, editando uma série de leis e tudo mais, mas isso depende muito do movimento que o governo faz, o poder executivo, né? E, outro lado, na outra ponta, o que o poder judiciário vai decidir. Então, eu vou inverter o jogo e vou falar um pouco do poder judiciário, né? O que o poder judiciário está fazendo no Brasil é a confirmação plena do chamado Estado regulador. Se nós pegarmos as decisões do Supremo Tribunal Federal, e aí muitas das decisões capitaneadas pelo ministro Luiz Fux, né, as decisões são todas favoráveis ao modelo de regulação independente, com autonomia, né, fazendo uma separação muito grande do que é regulamentação de regulação. Eu separei assim, rapidamente alguns casos. Como eu disse, sendo o último, eu fiz algumas anotações. Dependendo do que já fosse apresentado, eu pensaria aqui algum ponto específico. Eu separei algumas decisões, para fazer um breve comentário. Se nós pegarmos rapidamente a ideia de releitura do princípio da legalidade, por exemplo, aquela legalidade que deve ser flexível, aberta, com maleabilidade para a complementação pela agência reguladora, isso tem sido garantido em quase todos os acordos editados nos últimos 2, 3 anos, né? Se nós pegarmos a ADI 4923, que é sobre TV por assinatura, ali claramente há uma defesa, né, uma sustentação de uma série de doutrinas que foram trazidas pelo professor Diogo, pelo professor Marcos, por alguns de nós, né, quanto à ideia de que a legalidade não é aquela legalidade estrita, não é a legalidade exaustiva, onde o legislativo deve trazer detalhes, porque os contratos que são regulados são contratos incompletos, contratos de 30, de 25, de 30, que podem ser renovados por mais 20, mais 30 anos. Então, são contratos abertos, mesmo a regulação de atividades econômicas privadas, né, como telefonia móvel e tantas outras atividades, saúde suplementar, são atividades que demandam uma série de mutações, evoluções que precisam ser ajustadas de tempos em tempo. Então, a ideia de princípio da legalidade mais amplo, maleável, né, flexível, dúctil, ele tem sido confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Outra questão é a ideia de que regulamento é diferente de regulação. Ou seja, o regulamento ele é uma decisão política, onde o chefe do Poder Executivo tem competência para editar um ato político, né? Não que ele não possa editar um ato com características técnicas, mas a natureza jurídica de um decreto é tipicamente um ato político, onde ele faz escolhas políticas, né? Ele é eleito pelo povo, ele faz escolhas políticas para complementar aquilo que a lei deixa em aberto, propositadamente. E regulação é uma outra atividade, é uma outra categoria, uma outra função, né, com viés preponderantemente técnico. Então, o Supremo Tribunal Federal vem sustentando isso nas últimas decisões. Um outro acordo importante é o 4874 da Anvisa, o professor Gustavo conhece muito bem, trabalha nesse tema em várias ações, a ideia de controle de produtos no tabaco, né? Se nós pegarmos essa ADI 4874, você tem nitidamente ali todo o arcabouço, a estruturação do Estado regulador brasileiro, que a doutrina, e aí eu digo isso com muita alegria, a doutrina de direito administrativo carioca, como o professor Diogo falava, né, tem muita responsabilidade, ou seja, tem muito crédito na construção desse modelo de regulação brasileiro. Não que outros colegas de São Paulo, do Paraná, né, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, mas o Rio de Janeiro tem, e a Procuradoria-Geral do Estado, especialmente, tem muitos estudiosos, professor Aragão, professor Flávio Amaral, e tantos outros, né, colegas que, além do professor Gustavo e o Marcos, Jurena, o professor Diogo, e tantos outros que estudam a fundo, né, a regulação do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de produção de projetos de lei, de normas, etc., né?
e a ADI 5501, que é da fosfoetalonamina, que é muito interessante também. Tem um voto do ministro Barroso interessante, onde ele cita a reserva da administração. Eu tenho um ex-aluno meu que é sócio lá do seu escritório, Francisco Delfante, que escreveu um artigo brilhante dizendo assim, olha, isso é a reserva do regulador. A reserva do regulador é um pouco diferente da reserva da administração, porque a administração tem uma categoria, tem uma linha muito mais política, né? E a reserva do regulador estaria muito mais na ideia de análise de custos-benefícios, da análise do impacto regulatório, uma série de questões. E um caso recentíssimo, que eu recomendo a leitura, é um agravo regimental no recurso extraordinário 1083955. Isso é um voto do ministro Fux, interessante, sobre o CAD. Né? E ali o ministro Fux ele traz todos os ele fecha o desenho de tudo que a doutrina vem apresentando, e rapidamente um comentário. Ele diz o seguinte: capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsia de natureza acentuadamente complexa, que demanda um tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do judiciário para controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos. O dever de deferência do judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na falta de expertise e capacidade que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. E complementa, a natureza prospectiva multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo judiciário, em mercê da própria lógica inerente ao processo judicial. E ele cita a doutrina norte-americana, o Vermeule, de Harvard, o Cass Sunstein, também de Harvard, e outros autores que nós aqui no Brasil estudamos bastante, como esse livro de custo-benefício do Sunstein, né, com os estudos de nudge, por exemplo, né, do paternalismo diferenciado que ele sustenta com nudges e incentivos para que, de alguma maneira, o Estado consiga alcançar resultados sem um enforcement direto, e sim com mecanismos, usando muita teoria econômica, né, demonstrando que alguns hábitos, algumas modificações na forma como determinados produtos são apresentados podem levar a resultados benéficos para o Estado. Tem um interessante que ele diz: dependendo da forma como você, num restaurante, dispõe a comida, se começar pela salada, muito provavelmente as pessoas vão se servir da salada e, com isso, no final, você tem resultados bons para a saúde, né? E o Estado vai diminuir os seus custos, e etc., diminuir acidentes, etc., etc., etc. Enfim, isso é bem interessante. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer como reflexão, tentando, de alguma maneira, complementar, né, se isso é possível, a excelente exposição que os meus colegas apresentaram aqui, eu falaria, então, do judiciário. E aí, ontem eu tive a notícia de que a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, a ANATRIP, entrou com uma ADIM, né, contra a abertura do mercado de transporte interestadual de passageiros, né? E aí o que essa ADIM postula é contra a desregulação, ou seja, contra o rebaixamento, se nós pudéssemos usar uma expressão assim, né, de concessão ou permissão para determinadas atividades, trazendo para o ambiente da autorização, né, tema também que foi muito estudado, a autorização de serviço público ou autorização de atividade econômica regulada. Isso, então, é objeto dessa ADIM, ou seja, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal está sendo provocado a se manifestar sobre o modelo regulatório brasileiro. E é interessante aqui porque a estratégia que vem sendo adotada no contencioso é de ingresso com a ADIM contra uma lei, obviamente, e, por arrastamento, uma resolução da agência reguladora, porque poderia haver um problema de você entrar com uma ação direta, obviamente, de constitucionalidade direta contra uma resolução de agência reguladora. Então, a estratégia que está funcionando é essa, entra contra a lei é aberta, e, por arrastamento, puxa, então, a resolução da agência reguladora, no caso da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Aqui o curioso é porque também há, no bojo dessa ADIM,
um questionamento contra a Resolução 71 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Isso é uma inovação, porque esse conselho, na verdade, ele só opina, ele faz um opinamento para a definição de política pública por meio de decreto. Então, é interessante, ou seja, isso tudo está chegando, então, uma vez mais, ao Supremo Tribunal Federal. Aí eu retorno a algumas reflexões que já foram apresentadas aqui sobre a questão da conjuntura. O judiciário, ele precisa, né, para funcionar isso, ele precisa, de alguma maneira, como foi nos Estados Unidos, aconteceu nos Estados Unidos, né, houve um grande movimento contra o Estado administrativo, o Administrative State norte-americano, e a Suprema Corte, na década de 30, ela proferiu decisões, né, e depois de 1941, especialmente, uma decisão que permitiu que o Estado administrativo norte-americano, ou seja, o Estado formado uma parte por agências reguladoras independentes, se desenvolvessem e estão até hoje atuando, né? E aqui no Brasil, além do judiciário, dentro dessa conjuntura, eu citaria o momento que nós vivemos aqui, Brasil. O momento que nós vivemos no Brasil é um momento de busca do liberalismo. Nós temos um ministro da Economia que se formou em Chicago e que tem um viés fortemente liberal, liberal extremo. Não digo nem neoliberal, digo liberal mesmo. Então, na minha compreensão, acho que mesmo os estudos, que, como o professor Gustavo disse, tem vários alunos aqui, acho que um ambiente propício para os estudos passa por essa análise conjuntural, ou seja, a gente está vivendo um momento em que os economistas estão em alta. Nos Estados Unidos, eu me recordo, o professor Beneboy comentou isso há pouco, nos Estados Unidos, na década de 50, os economistas não tinham grande espaço, quem mandava lá eram os advogados, porque o desenvolvimento da regulação não foi feito pelos economistas, foi feito pelos advogados. Dois grandes advogados, dois professores de Harvard, inclusive, disputaram, na década de 20, qual seria o modelo que o Estado norte-americano deveria seguir em termos de governança estatal para intervir sobre atividades econômicas. E Frankfurter, que foi um dean de Harvard, depois ministro da Suprema Corte norte-americana, ele desenvolveu toda a teoria do Estado regulador, um dos profetas da regulação. Tem um livro sobre isso interessante, Os Profetas da Regulação. Ele foi um deles, um dos principais, e ele desenvolveu toda a teoria do chamado Estado regulador, que foi depois aprofundada por um discípulo dele, chamado James Landis, que foi dean de Harvard também, acabou preso, mas não foi por isso, teve problemas tributários, e, infelizmente, ele acabou preso, mas foi um dos maiores nomes da regulação norte-americana. E tem um trabalho que ele desenvolveu na década de 30, hoje é um livro muito interessante, onde ele mostra por que deve se desenvolver uma função administrativa, como eles chamam nos Estados Unidos, a parte da função política, a parte do Poder Executivo direto, ou seja, do chefe do Poder Executivo. Então, isso foi uma grande construção feita pelos advogados. E os reguladores eram advogados. A grande maioria dos reguladores eram advogados. Quase todas as agências reguladoras norte-americanas eram advogados, e isso só veio a ter um impacto na década de 60, porque na década de 60 começou a ter uma série de revisões e mesmo crises e aspectos econômicos que, na década de 70, que, na verdade, foram bastante evidenciados, mas isso começou a ter um movimento na década de 60, nos Estados Unidos, e os economistas ganharam espaço com a Escola de Chicago, com Milton Friedman. E aí os reguladores começaram a sentir os impactos dos estudos da economia, porque a economia, como o professor Gustavo falou, ela começou a trazer as consequências, os dados empíricos, aquilo que o professor Barroso sempre leva nos seus votos. Ele começou a ver a análise consequencialista, ou seja, o impacto que uma política pública tem a partir de números, a partir do levantamento dos possíveis impactos, dos riscos que aquela norma, poderia, pensei que já era plaquinha, poderia ter. E aí, isso, na década de 60, aumentou bastante, os economistas ganharam prestígio, e na década de 70 começou a se estruturar a análise econômica do direito, que os americanos chamam de Law and Economics, utilizando-se ferramentas da economia aplicadas no direito, ou vice-versa. E, com isso, a análise econômica do direito, Law and Economics, que hoje no Brasil está em alta,
Os professores, pesquisadoras dessa área estão ganhando bastante espaço, é uma área que está crescendo muito, e isso vem na década de 70, influenciados pela Escola de Chicago, né? Tanto é que o Ronald Reagan, na época, ele começou pelo processo de desregulação a partir da crise da década de 70. Ou seja, teve uma grande crise na década de 70 e começaram a dizer, poxa, mas essas regulações elas criam muitos ônus para os empresários, para a sociedade norte-americana. E o Ronald Reagan, então, ele adotou uma linha de desregulação, que depois dizem, no momento neoliberal e tal, os Estados Unidos adotou o neoliberalismo, mas ele veio numa linha de desregulação, porque, ao contrário do Brasil, onde a regulação ela está no centro e nós temos um Estado altamente intervencionista social, os Estados Unidos, a regulação está no centro, mas ela disputa com o outro lado, que é um liberalismo, é uma linha em que o Estado não adota quase serviços públicos diretamente. Ele regula atividades econômicas chamadas public utilities. Então, dentro dessa discussão, na década de 70, a análise econômica do direito, então, vem para dizer, olha, o direito precisa ter também um viés de números, de consequências, as ferramentas do direito aplicadas na economia ou vice-versa ajudarão na definição de políticas públicas. Então, como eu disse, se essa lei, o que vai acontecer com essa lei vai depender, na minha visão, muito da conjuntura, ou seja, o judiciário ele vem confirmando por uma série de decisões esse modelo de Estado regulador brasileiro, com uma influência grande do modelo norte-americano, que também influenciou vários países do mundo inteiro, inclusive na União Europeia, e nós estamos com o Poder Judiciário seguindo nessa linha, e a conjuntura é de liberalismo, né? O nosso ministro da Economia vem do modelo da cultura de Chicago, o Carlos Langoni, que também hoje é um dos assessores do ministro, e que, na verdade, foi professor dele, estudou com Milton Friedman em Chicago. Então, é um grupo de economistas com uma grande influência desse Chicago Boys. Eles dizem que agora não são mais boys, eles já são mais... Não é? Então, dentro dessa conjuntura, e pegando um pouco aquilo que os meus colegas apresentaram, nós temos várias leis que já começaram no governo Temer. Isso também eu gostaria de frisar, não é? Não é? Exatamente, ou seja, é uma série de leis que começam no governo Temer, não é só na conjuntura atual. O que o presidente atual está experimentando é uma fase em que já houve um início de caminhar para uma linha mais liberal dentro da economia. Então, a lei das estatais, por exemplo, desoneração da Petrobras para participar do pré-sal, o programa de parcerias e investimentos. Se nós pegarmos ali a PPI, por exemplo, a gente tem lá, ampliou o conceito de parceria. O que é parceria hoje público-privada? É qualquer coisa, pela lei. Ela não é mais só concessão comum, concessão patrocinada, administrativa, é qualquer coisa que a administração pública possa pactuar com o privado. Ele vai chamar aquilo ali de parceria. E a lei da PPI ela traz essa abertura. E ainda diz mais, no artigo 6º lá da PPI, diz o seguinte, que é independente, ou seja, as políticas desenvolvidas por meio de decreto não dependerão de lei. É como se fosse uma deslegalização, para usar uma expressão que era muito cara ao professor Diogo, dizendo o seguinte, olha, o executivo é que vai tocar esse negócio aí. E a lei da PPI traz isso. Ele já falava, inclusive, do fortalecimento do papel do regulador, autonomia das agências, submissão de minutas e editais a consultas públicas. Isso tudo vem com o PPI. Então, antes mesmo do governo atual, a gente já tinha um caminho para essa questão. A Lei 13.448, que é das relicitações e prorrogações de contratos, isso muda muita coisa. Não é? Você tem um contrato de concessão que não está conseguindo ter um desenvolvimento satisfatório, por uma série de motivos, você pode ter um instituto da relicitação, mas é um instituto que nasceu nesse ambiente, ele não é um instituto clássico. Já vou caminhar. Não é? A própria LINDB, que foi comentada aqui, com segurança jurídica, foco nas consequências, que a edição de normas poderá ser precedida de consulta pública e tudo mais. E a lei, agora, a lei de liberdade econômica, que trata diretamente da regulação, e tem uma parte ali que tem passado um pouco desapercebida, que é da desregulação. Tem um artigo na lei de liberdade econômica que diz o seguinte, se houver uma inovação
em alguma matéria que esteja sendo objeto de regulação, né, ela poderá ser aplicada independentemente de lei. Então, ela está trazendo, de alguma forma ali, né, ela até diz, não, nos termos do regulamento e tal, porque isso também é uma crítica que tem grande à lei, dizendo que está tudo no regulamento. Mas, de alguma maneira, ela já anuncia ali uma desregulação. Então, se vocês tiverem interesse nesse tema, eu sugiro verificar lá o artigo 3º, inciso 6, que trata dessa questão. E aí, evitar o abuso do poder econômico, o AIR, que foi muito bem colocado pelos colegas anteriormente, né? E essa semana saiu um decreto, né? Um decreto que, esse decreto, o 10.139, que, confirmando essa minha sensação de que o ambiente é para um forte liberalismo, redução do Estado no red tape, né, que os americanos falam muito, esse decreto 10.139 fala na consolidação de atos e limita a forma como a administração pública deve se manifestar ou deve expedir seus atos a 3 apenas, e a consolidação de todos esses atos, né? E, para fechar, um comentário final, que eu também sugiro para aqueles que têm interesse em pesquisar, estudar o tema do Estado regulador, é que nós hoje estamos no meio do caminho em termos de governança estatal, ou seja, nós não estamos no modelo do centralized government, ou seja, nós não estamos no modelo em que toda a decisão é tomada pelo chefe do Poder Executivo, e também não estamos no modelo do Estado administrativo, com agências reguladoras, fortalecimento da regulação. Nós estamos no meio do caminho, né? Esse dia eu estava conversando com um colega, o professor Gustavo, sobre CVM, CAD, Bacen, por exemplo. São agências reguladoras. E são agências reguladoras com pouco questionamento, baixo grau de judicialização, porque o nível de institucionalização dessas entidades foi tamanho, né, que é difícil alguém questionar assim, há um dirigente ali que foi colocado porque é amigo de fulano. A maioria tem, né, uma sólida formação na área, a maioria com mestrado, doutorado, não que isso seja o ponto definitivo, mas demonstra, né, um aprofundamento nas pesquisas e tudo mais. Então, dificilmente você tem um grande questionamento, até em sede judicial, quanto a decisões do CVM, CAD e Bacen, né? E tem uma forte judicialização envolvendo agências reguladoras. Então, nós estamos no meio do caminho. E qual é a sugestão em termos de pesquisas, né? Existem, nos Estados Unidos, e com isso eu encerro, duas linhas de pesquisa que são muito interessantes. Uma é a teoria do executivo unitário, né? Eu sempre gosto de fazer um comentário sobre aquele filme, o Vice, não tem nada a ver com futebol, outro dia eu falei isso, o pessoal ficou chateado comigo, achou que eu estivesse falando sobre futebol, não estou falando, o Vice, o vice, né? Que é a história do Dick Cheney, né? Outro dia eu fui falar isso, alguém já fala, fulano, não sei o que é isso. Não estou falando de futebol, né? O Dick Cheney, que é um filme muito interessante sobre a história dele, né? Que foi vice-presidente dos Estados Unidos, e a evolução dele no Congresso norte-americano. E tem uma parte do Dick Cheney, que ele era muito articulador, ele dizia assim, como é que a gente vai transformar, né, o presidente da República forte, né? E aí ele senta para conversar com um jovem advogado chamado Scalia, né? E o Scalia veio a ser Justice na Suprema Corte norte-americana, e ele já falecido, e o Scalia, um jovem advogado, muito experiente, dizia assim, adota a teoria do executivo unitário, né? Se vocês pegarem o filme, é muito interessante, porque nessa hora começam a tocar uma música de Superman, alguma coisa assim, né, mostrando poder, assim, e essa teoria diz o seguinte, olha, a Constituição norte-americana, por uma visão originalista, ela não permite o parcelamento, vamos dizer assim, do poder, o fatiamento do poder entre agências reguladoras. Isso aí tem que ser concentrado no chefe do Poder Executivo. Então, recomendo esse tipo de pesquisa, que é bastante interessante, porque aí tem o outro lado, com isso eu fecho, Aline, que é o do chamado Presidential Administration. Essa é uma outra teoria que alguns autores chamam de Imperial Presidency, que é quando o presidente da República, ele, por determinadas medidas, ele cria uma conjuntura onde ele não anula as agências, mas ele, de alguma maneira, ele captura essas agências e as agências começam a proferir decisões técnicas, mas alinhadas com o projeto, né? Tem um artigo muito interessante
ex-dean de Harvard, que é a Elena Kagan, ministra da Suprema Corte norte-americana, que é muito interessante com esse título, Presidential Administration. É enorme, é grosso, é pesado, mas muito interessante porque ela faz um levantamento do período do governo Clinton e ela diz dos riscos de você ter esse tipo de postura pelo presidente da República. Dependendo da conjuntura, ele não vai para a teoria do executivo unitário, mas ele, de alguma maneira, ele cria um ambiente que ele direciona decisões regulatórias que, aparentemente, passam pelo crivo das consultas, audiências e tudo mais, mas, de alguma maneira, ele direciona essas decisões para aquilo que ela chama de administração presidencial e outros chamam de presidência imperial, especialmente no governo Obama. Muitos autores usaram essa expressão pelo mecanismo que ele adotou, por exemplo, para aprovar o Obamacare e outras medidas, onde ele foi para os executive orders, ou seja, por decretos, ele foi tomando decisões que alguns questionaram, dizendo que deveria passar pelo Congresso Nacional. Enfim, eu espero que, após as belíssimas apresentações, de alguma maneira eu tenha fugido para um outro espaço e tenha complementado, de alguma maneira, as apresentações. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Até parece que vocês combinaram, que deu tudo certo no final das contas, cada um abordou pontos importantes, e o Sérgio fez uma contextualização importante da consolidação das agências reguladoras sob o prisma do poder judiciário, que, no final das contas, acaba, pelo menos do lado das agências, trazendo o selo da sua continuação, né? E também um contraponto com o direito regulador norte-americano, muito importante para que a gente, ainda que com objetivos diferenciados, mas é um contraponto importante para aplicarmos no nosso direito regulatório. Então, muito obrigada, Sérgio. Então, mais uma vez, gente, é uma grande honra ter estado aqui presidindo essa mesa. Eu agradeço os meus colegas, o Sérgio, o Gustavo e a Arícia, por estarem aqui. Queria também, mais uma vez, assim como todos os meus colegas antecessores falaram, falar um pouco do IDAERJ, agradecer a possibilidade do IDAERJ continuar. Ele surgiu há 12 anos atrás, acho que até mais. Eu acho que no primeiro ano não teve um congresso de direito administrativo. Essa foi uma ideia inicial do Diogo de Figueiredo Moreira Neto. E o interessante foi que a Cleia acabou de me ligar, ver essas coisas da vida, e também do meu querido amigo, meu compadre, Marcos Juliana Vilela Souto, e que depois foi sendo conduzido por tantos colegas, né, no momento da Procuradoria-Geral do Estado, agora na Procuradoria-Geral do Município. Então, é uma grande honra estar aqui. Eu agradeço muitíssimo. E vamos agora para o terceiro painel, para cuidar do tema que vou pegar aqui minha cola, novas questões em empresas estatais. Muito obrigada.